Aos nossos queridos irmãos, é uma satisfação estar com vocês. Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo estejam em cada coração anelante dessas verdades. Essas verdades para o adventismo de forma geral. Nós sabemos que ao longo de quase 180 anos de pregação da mensagem do terceiro anjo, tem surgido vários pensamentos, tem surgido várias teorias concernente a essas verdades, e estamos aqui hoje para justamente fazer alusão daquilo que nós naturistas cremos, daquilo que nós advogamos. Alguns irmãos já têm acompanhado ao longo dessa trajetória, e para a gente é sempre uma satisfação. Eu gostaria de fazer uma observação a respeito dos nossos materiais literários, né? Aqueles que já os têm em mãos puderam observar, como já fizeram alusão para nós alguns comentários, que as nossas literaturas não têm comentário humano, exceto a nossa apostila. Ali nós fazemos um comentário, uma explicação, os irmãos vão observar, aqueles que já têm apostila, os textos são acima citado e geralmente quando é o comentário está em itálico, né? Mas nas nossas edições da Escola Sabatina não há um comentário humano, não há um texto, tanto na lição quanto na apostila, que não seja de fonte segura. De forma alguma gostaríamos de lançar dúvida sobre aquilo que nós advogamos. Cremos no assim diz o Senhor. Esta é a razão de nós termos defendido tais verdades. E convido aqueles que são anelantes do conhecimento profundo, do conhecimento que aborda o tempo que vivemos, que aborda o grande juízo de investigação, também denominado de 22 de outubro para cá, o grande dia da expiação, quando a qualquer momento os nossos casos serão apresentados ali. O assunto, a lição desse trimestre, vem falando justamente sobre a tríplice mensagem e a obra do outro anjo. Então, essa lição é específica, sim, para mostrar aos nossos queridos irmãos do movimento de reforma, não há outra denominação que acredita que o anjo de Apocalipse 18 já está em atuação, senão esta. Então, essa lição é exclusiva, as nossas origens são sim do movimento de reforma, por ocasião da história que eu já comentei em outros áudios, né? Mas agora estou falando dentro do vídeo. Então, é uma satisfação muito grande dar então os nossos pareceres, as razões da nossa fé, e procurarei ser bastante simplificado no resumo da lição da Escola Sabatina, que os irmãos já observaram, já foi colocado os áudios, os vídeos, alguns irmãos comentando a pergunta. Então, farei um breve resumo, embora estando fazendo um pouco da parte histórica também. Então, vamos ganhar tempo, vamos adiante. Após a data-chave, o marco histórico do final das 2.300 tardes e manhãs, Deus permitiu que a irmã White tivesse uma visão. Essa visão está relatada no livro Primeiros Escritos, na página 258 e 259, quando ela vê nessa visão um grupo de pessoas em que permanecia bem guardada a sua fé, não dando atenção aos que faziam vacilar a sua fé. Então, depois de 22 de outubro, houve um movimento muito grande, diabólico, podemos assim dizer, para aqueles que realmente deixaram a âncora, que era Cristo, deixaram o sinal, que era o clamor da meia-noite, aqueles que deixaram todas essas verdades originais, que é o início do movimento adventista, que começou justamente no verão de 1844, ali inicia o começo do caminho. Então, quando chega 22 de outubro, e somente aqueles menos de uma dúzia de pronto compreendem o assunto do santuário e começa a voltar e dar as mensagens, então Satanás, nós sabemos pela história que Satanás ele triunfou ante essas pessoas que agora negavam o movimento daquela ocasião. Porém, aquelas pessoas que mantinham firme, Deus então dá uma visão para Moaite, e lá no livro Grande Conflito fala que foram mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. E disse mais ainda, o anjo disse o quê?
ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Os irmãos vão observar aqui a solenidade da apresentação das 3 mensagens angélicas no seu devido tempo, no seu devido lugar e a devida importância que devemos manifestar dentro dessas mensagens. Aqui o anjo fala com a serva do Senhor dizendo de um ai. Ai de quem mover num bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Nós vamos observar que essas mensagens aqui aconteceria essa distorção. Mexeriam-se no alfinete, mexeriam-se numa cavilha, mexeriam-se nessas verdades, mas teriam um ai sobre essas pessoas. Lembremos bem quando o apóstolo Paulo fala que é bom que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Existe um ai sobre ele. A influência que ele exerce é muito poderosa para levar outras pessoas que não é o lugar seguro para a salvação. Vamos então adiante. Nós aprendemos também que dentro da mensagem da primeira, segunda, os 3 degraus a qual é apresentado, é também dito que nenhuma autoridade humana tem o direito de mexer num bloco ou num alfinete dessas mensagens. É como se fosse substituir o Velho Testamento pelo Novo. E nós sabemos que um é complemento do outro. Assim como a mensagem do primeiro anjo tem o seu tempo, tem o seu lugar. A mensagem do segundo tem o seu tempo e lugar. A mensagem do terceiro anjo tem o seu tempo e lugar. Elas estão atreladas entre si. Se nós mexermos em alguma coisa dessas mensagens, não sendo da forma em que ela se apresenta mediante a Bíblia e o Espírito de profecia, estaremos fazendo um trabalho que não é o trabalho divino, não é o projeto divino, conforme é transcrito no sexto testemunho para a igreja, na página 17, onde fala que Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens, para que o povo de Deus não possa compreender claramente a sua importância, o tempo e o lugar dessas mensagens. Então observa, os irmãos, que nós aprendemos nessa lição de hoje que Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas verdades. Então nós precisamos ser atenciosos nesse quesito, porque justamente foi não conhecer o tempo profético que a nação judaica rejeita a Cristo. Foi por não perceber o tempo da sua visitação. E Satanás também hoje, sabemos que nós vivendo no tempo, no grande dia da expiação, a qual os nossos casos estão por ser passados a qualquer momento, que é a mensagem de que anjo, do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Também a mensagem do terceiro anjo, que é o santuário, fala sobre o dia da expiação. Então a mensagem está atrelada à outra. Nenhuma mensagem ela parou no seu tempo. Por isso fala-se uma tríplice mensagem, né? Eu gostaria de adiantar alguma coisa que nós vamos estudar nas lições posteriores, conforme os irmãos forem acompanhando os assuntos que aqui forem abordados. Nós vamos fazer essas observações também lá na frente. Mas eu gostaria de adiantar uma coisa aqui. Os 3 anjos de Apocalipse 14 simboliza justamente a obra dos que estão proclamando essas mensagens. Então nós vamos observar que na mensagem do primeiro anjo houve vários pregadores. Dentre esses pregadores, nós tivemos Wolff, missionário a todo mundo, nós tivemos 700 ministros, nós tivemos Guilherme Miller com exclusividade na América, foi o homem exclusivamente escolhido por Deus para iniciar esse trabalho na América, e nós combinamos chegar então ali na primeira data, quando Cristo não vem. Irmão Tiago White pregou a primeira mensagem, Herman White pregou a primeira mensagem. Quando chega no verão, a qual eles compreendem o assunto da mensagem do clamor da meia-noite, descobrem a data errada e marcam a nova data. E quando eles vão proclamar dentro das igrejas essa nova verdade, essa nova data que tão ansiosamente agora deram novamente um norte para eles,
e as igrejas rejeitam, e agora Samuel Snow começa com a mensagem do segundo anjo, não é Samuel Snow que representa o segundo anjo, irmãos. Novamente, todos aqueles que deram a mensagem, caiu Babilônia, são representados como o segundo anjo. Vejamos bem que Guilherme Miller foi um dos que, lá no final, já próximo a 22 de outubro, ele compreende essa mensagem. Guilherme Miller pregou então a mensagem do primeiro anjo e pregou também a mensagem do segundo anjo. Os irmãos vão observar a mesma pessoa. Quando chegamos a 22 de outubro, das 50 mil que haviam saído das igrejas, além dos pregadores que haviam sido excluídos, somente menos de uma dúzia compreendeu o assunto do santuário. Olha só, e aqueles menos de uma dúzia eram naquele instante representantes também do terceiro anjo. Observemos, irmãos, que nesse menos de uma dúzia nós tínhamos ali irmãos que pregaram a primeira mensagem, que pregaram a segunda mensagem e agora começavam a ser representantes do que? Também do terceiro anjo. Mas não é dito aqui nenhuma organização religiosa é representado por esse anjo. Mas os irmãos vão observar nas nossas lições, bem clara, que diz que simbolizam a obra dos que estão proclamando. Agora vamos trazer uma experiência aqui. Aqueles 50 mil, os 50 mil que não quiseram, 49 mil e algumas coisas, que menos de uma dúzia que aceitou, aqueles que abandonaram a fé pós 22 de outubro, que pregaram a primeira e a segunda mensagem, olha, eles foram pregadores na primeira e na segunda mensagem, pós 22 de outubro, eles poderiam ser considerados como os representantes da mensagem do primeiro anjo? Ou do segundo anjo? Eles ficaram para a história. Quem agora representava a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica? Aqueles que estavam dali para frente entendendo a mensagem do terceiro anjo. Então só compreendia, irmãos, a mensagem do terceiro anjo aqueles que compreendiam a mensagem também do primeiro e do segundo. Se eles não compreendessem essas duas mensagens anteriores, eles deveriam voltar para as igrejas protestantes. E hoje os irmãos vão observar da mesma forma. Hoje Deus tem um povo que é representante dessa tríplice mensagem. E os que representam a mensagem do terceiro anjo, nós vamos aprender, aqueles que ainda não sabem, que são aqueles que defendem a lei de Deus como a menina dos seus olhos. E vamos também, foi transcorrido nessa lição, a respeito dos anjos serem somente símbolos, ou eles também existem. Então foi trazido nessa lição que os anjos são literais e também simbólicos. Por que nós cremos dessa forma? Porque além de nós sermos representantes, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro anjo, nós somos representantes, eles não deixaram de existir. Observemos bem os textos que foram trazidos durante essa lição da Escola Sabatina, para que nós então compreendamos claramente que ninguém ouve a voz desses anjos. Mas nós temos que fazer um trabalho de cooperação com esses anjos. Esses anjos eles nos impelem a fazer esse trabalho. Esse é um ponto maravilhoso também a ser aqui, que foi aqui exposto durante toda essa semana. Vários textos são trazidos aqui, os irmãos podem acompanhar nas lições, tanto na pergunta 6, na pergunta 7, e vai falando a respeito desses anjos que foram enviados do céu, que representam aqueles que recebem essas verdades. E lá na frente, se essas pessoas desistem dessa verdade, isso não significa que o anjo cai. Vejam bem que o texto está explicando que uma classe de pessoas representa o terceiro anjo, representa o primeiro anjo, representa o segundo anjo. Nenhum anjo cai. O anjo começa o seu trabalho e ele vai até o final, porque a missão dele, a missão do primeiro anjo é o mundo todo. A missão do segundo anjo também é o mundo todo, quando a mensagem do outro anjo vier repetida do segundo. E essa mensagem ela só vem no tempo devido. Alguns, como o movimento de reforma, pensa e explica, e tem advogado, que esse anjo vem em duas fases.
Não há segurança escriturística nessa combinação de textos, exceto com alguns textos que foram realmente trazidos e que, ora, no presente, não mais têm sustentabilidade. Foi provado que são textos que não têm, então, origem garantida. Os irmãos vão observar que o primeiro anjo é um anjo poderoso. Os textos já explicaram. O segundo anjo é um anjo poderoso. Olha o que diz no primeiro escrito, na 247. Outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito e ele desceu à terra e clamou: caiu, caiu Babilônia. Então, veja bem, esse anjo é poderoso. Em que momento fala no Espírito de Profecia que o anjo caiu? Em que momento fala isso? Em nenhum momento. Nenhum momento fala, mas fala de que esses anjos são anjos poderosos. Por que esse anjo tem poder? Porque aqueles que advogam essas verdades representam esse anjo. Se um povo está enfraquecido, não pode ser representante desse anjo. Deus escolhe outro, conforme está no livro Eventos Finais. Se esses não cumprirem o propósito, Deus escolhe outro. E se esses outros também não cumprirem, Deus escolherá outros. É assim, sempre foi dessa forma. Isso não é novidade. Nós não devemos nos apegar simplesmente no que as pessoas querem que seja, mas devemos nos apegar num assim diz o Senhor. Mas agora, podemos assegurar que o terceiro anjo também é literal? Então o terceiro anjo é o mais fácil da gente comprovar isso, ou, vamos assim dizer, o mais claro e transparente. Nós sabemos que o terceiro anjo é o anjo que sela. É o anjo que sobe, é o anjo que foi enviado com um tinteiro de escrivão à sua cinta, é o anjo Ezequiel, é o anjo Gabriel, muito claro isso aí, os textos da nossa lição têm falado, tem todo esse embasamento. É o anjo que sobe e diz: está feito, fiz como mandaste, os santos estão numerados e selados. Esse é o terceiro anjo. E se o terceiro anjo cair, irmãos, não há selamento. Olha que coisa mais óbvia. Alguém poderia dizer: não, o terceiro anjo caiu, o anjo Apocalipse veio, então agora pegou a bandeira dele. Em hipótese alguma está dizendo que o terceiro anjo caiu. Porém, aqueles que o representavam, permitiu, mediante os seus atos, que a bandeira fosse arrastada ao pó. Porém, Deus sempre teve os seus fiéis que mantiveram essa bandeira como? Sempre o estandarte da bandeira, sempre levantado. Não esqueçamos do profeta Elias, quando foi garantido a ele que ele não havia ficado só, que havia ainda 7.000 que não havia dobrado os joelhos a Baal. Portanto, o terceiro anjo, além de ser literal, é o mais poderoso dos anjos. Esse anjo vai até o final, até o fechamento do tempo de graça. Concluindo então a observação da mensagem do terceiro anjo, diz que esse anjo é o anjo mais poderoso, é o anjo que surge da banda do sol nascente. E o anjo mais poderoso, nós sabemos que é o anjo Gabriel, conforme já foi salientado. Então ficamos aqui concluído esse pequeno resumo. Os irmãos me perdoem se eu me delonguei, mas o objetivo das nossas lições são dessa forma. As nossas lições não são lições pequenas. Os irmãos estão observando que não tem comentário humano, conforme eu já adiantei no princípio, e assim sempre tem sido a nossa mola mestre de ação. Sempre dizer um assim diz o Senhor, e está escrito. Que tenham uma boa meditação, que tenham uma boa conclusão, e qualquer observação que quiser ser falada pode ser trazida também para nós no grupo a qual está sendo postado essas lições. Também aqueles irmãos que quiserem os nossos materiais literários podem nos chamar também no privado, como muitos irmãos têm feito, que estaremos enviando, ou então visite a nossa página na internet, o nosso site, que ali estão mais informações a nosso respeito. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa meditação. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.